satisfação que chegamos a este último sermão. No dia 31 de outubro, a igreja protestante, a igreja a qual todos os evangélicos são oriundos, ou pelo menos deveriam ser, ela comemora 502 anos, onde o monge Martinho Lutero colocou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses, 95 ideias sobre teologia, sobre como a igreja daquele tempo havia se corrompido. E nós estamos com o tema de que uma igreja reformada está sempre se reformando, e trago aqui a menção de que o termo reformado se aplica num contexto não calvinista, mas reformada no sentido de oriundos dos dogmas da reforma protestante. Nós precisamos estar de fato ligados com o que aconteceu há 502 anos atrás, senão nós não vamos entender de onde viemos enquanto igreja. Amém? Eu gostaria de começar falando de que o tema desse sermão é sobre a Europa pós-cristã. Obviamente não vamos estar diante de uma palestra, mas das Escrituras. Mas é importante ressaltarmos que o tema de hoje, uma Europa pós-cristã, não pode nos ser algo distante de uma reflexão muito profunda. A Europa é um continente extremamente influente para nós há muitos anos, há muitas centenas de anos. O Brasil foi colonizado por europeus, toda a América foi colonizada, ou seja, de lá vieram aqueles que fundaram as nações que hoje encontramos nas Américas. E não somente nas Américas, mas também na Oceania, temos Austrália, Nova Zelândia, os muitos países, na África, África do Sul, sem falar dos novos períodos de colonização do século XIX, a gente teria aí países na África falando língua europeia, sendo influenciados por cultura ocidental. Então não podemos estar aqui completamente distantes da compreensão e da importância do que a Europa, sendo dita como pós-cristã, ou seja, não mais cristã, tem a nos revelar. Alguns dados, e repito, não é uma palestra, mas alguns dados devem nos fazer pensar sobre nossa condição atual enquanto país que já foi muito abençoado pelos europeus enquanto ao próprio Evangelho. Em pesquisa de 2018, entre os principais meios acadêmicos e religiosos, a pesquisa que foi feita abrangendo 22 países da Europa Ocidental, trouxe a triste menção de que 70% dos jovens entre 16 e 29 anos é ateu ou não se relaciona intimamente com nenhuma religião. 70% dos jovens é muita coisa. É a geração que estará completamente dominando o mercado de trabalho e sociedade nos próximos 10, 20, 30 anos, 40 anos. Da Europa, 70% é a média europeia de ateísmo ou agnosticismo, pelo menos. Só na Suécia, que foi fortemente abalada pela reforma protestante, são 75%. Na Holanda, sim, a Holanda de Jacobs Arminius, a Holanda do neocalvinismo holandês do século XIX, são 72% de jovens nessa faixa etária completamente afastados da fé, de qualquer fé, não só cristã. A Inglaterra de John Bunyan, a Inglaterra de Wesley, de Whitefield, a Inglaterra de Charles Spurgeon, a Inglaterra de Martyn Lloyd-Jones, a Inglaterra de John Stott. São 70% de jovens de 16 a 29 anos que nem sequer foram a qualquer culto ou desejam estar participando de qualquer tipo de religião. Eu não estou falando de cristianismo, acho que vocês entenderam. É qualquer tipo de religião. Esse cenário é aterrador, ao ponto até mesmo do ateu, Richard Dawkins, falar que sim, ele não é a favor de religiões, mas ele teme. Richard Dawkins, numa entrevista no passado, falou: eu temo o que pode ser um tempo pós-cristão para a Europa. Essa frase dele envolta, claro, nenhum elogio ao cristianismo, mas em um temor maior, já que ele teme o avanço do Islã. Então, o próprio cunho da frase não é de louvor ao cristianismo, mas de temor do que pode tomar o lugar do cristianismo,
e o Islã está avançando na Europa. No Brasil, no censo de 1970, 97% das pessoas do Brasil, na década de 70, assinalou-se ser cristã, de qualquer matiz cristã, católico, protestante, enfim, 97%. No último censo, o censo de 2010, já eram 87%. Foi um decréscimo de 10% da população. 10% a menos da população é cristã. As estimativas são que daqui a 30 anos isso caia para 60%, porque há uma progressiva. Se você for da academia, se você for da universidade, vai perceber que há sim resquícios de cristianismo, de pessoas que eram de famílias cristãs, mas de que hoje não advogam nenhuma fé, ou simplesmente são ignorantes até a própria fé de seus pais. Segundo os dados do Datafolha de 2016, já havia um avanço maior nesse decréscimo geral. Numa pesquisa de 2016, 14% das pessoas no Brasil afirmavam-se não pertencer a qualquer religião. Olha o avanço disso. O que nós temos? Nós estamos diante de um período onde há um esfriamento quase que completo da Europa Ocidental. Existem lugares que beiram a 90%. No leste europeu, 90% mais ou menos, já República Tcheca, já não tem nenhuma relação com fé. Estamos falando até de nações importantes, que você entenda, essas nações não são tão expressivas no mundo, mas vale assinalar de que há números maiores. Do que estamos falando? De que há um esfriamento na Europa, muito claro, que já está caindo para os Estados Unidos já há boas décadas, e a gente pode ver isso nas falas de homens como Paul Washer também, que vive gritando sobre a frieza do seu tempo presente nos Estados Unidos. E nós estamos vendo no Brasil um aparente cristianismo, que inclusive inclui até um presidente que nem é cristão, usando slogans e bandeiras cristãs. E pasmem, muitos cristãos acham que ele é cristão, o que significa que de alguma ou de muitas formas, não somente já não conseguimos perceber o que é ou não o cristianismo, quanto vamos sim, se continuarmos dessa forma, se não encontrando o Brasil pós-cristão daqui a 40 anos, nós vamos encontrar um decréscimo numérico do cristianismo em escala absurda. Mesmo trazendo esse cenário, ainda assim você pode ficar tentando se perguntar de que forma isso tem alguma relevância. Eu queria puxar um pouco para trás nesses próximos 4 minutinhos e dizer para você que a reforma protestante do século XVI, ela foi um avivamento da palavra. Mas como o irmão mesmo disse, a palavra migrou para ação na área social, para modificação da cultura vigente, para aqueles que já leram, escolas. Pessoas que eram analfabetas passaram a ler após a reforma protestante. Houve mudança no panorama econômico mundial. Realmente as nações hoje da Europa vivem, como uma irmã falou que viu um documentário, vivem da sobra do que a reforma protestante fez com a sua vida econômica. E hoje elas vivem esses vestígios econômicos daquilo que foi o resultado de uma vida próspera em Jesus Cristo. De uma ciência que avançou porque o cristianismo botou essa ciência para frente. Mas ela se divorciou de Deus e se tornou aquilo que ela é hoje, Deus em si mesmo. A ciência é Deus por si mesmo. Como nós cristãos podemos estar olhando para esse cenário? No século XVI houve esse apontamento. A escritura passou a ser estrutura de política, de pensamento, de economia e de muita coisa para muito país europeu. Porém, no século XVII, se no século XVI houve esse boom, essa explosão da escritura, no século XVII você já tem um descaimento da fé. Então irmãos puritanos, batistas particulares começam a gritar, como o nosso irmão John Bunyan, escritor do Peregrino, gritava por uma igreja livre na Inglaterra, que não fosse amarrada pela igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. John Bunyan gritava por uma igreja livre, e depois ele pastoreou a igreja livre da Inglaterra, uma igreja que não era estatal.
No século seguinte, o século XVIII, tivemos avivamentos com John Wesley, com Whitefield, e também tivemos avanços incríveis em missões com William Carey e outros homens. No século XIX, ainda havia chama e vida na Europa, com Charles Spurgeon, J.C. Riley, havia bispos, havia homens, McCheyne lá na Escócia, tinha gente gritando ainda. No século XX, aquilo que é o vestígio dessas últimas chamas, estão lá com Martin Lloyd Jones, John Stott. Mas o que foi acontecendo com a Europa? A Europa ficou sem profetas nos últimos 40 anos se levantando. Profetas não se levantaram. E quando não há profecia, o povo perece. A Europa hoje, então, é uma Europa onde você não lembra atualmente de grandes jovens profetas. Você não lembra de gente que está estremecendo os púlpitos. Os caras que você conhece já morreram. John Stott se foi, Lloyd Jones se foi, Francis Schaeffer se foi. No final do século XX, início do XXI, eles morreram e a Europa está morrendo sem eles. E não atribuo aqui mérito humano, acho que os irmãos entendem quando falo de voz profética, aqueles que anunciam as Escrituras. E o panorama? Nos últimos 40 anos, a Europa é vítima. Se não vítima seria a palavra adequada, mas a Europa é cúmplice da sua ausência profética. Eles desprezam Deus. A frieza é compartilhada com um senso muito claro de bem-estar social e paz pessoal, diria Francis Schaeffer, o presbiteriano Francis Schaeffer. Ele vai dizer o seguinte sobre o seu tempo já na década de 70: as pessoas estão buscando vidas prósperas, intelectual, material, só que elas estão esquecendo de Deus. Ele já anunciava, vai ser um caos, vai ser um pós-cristianismo, anunciava Francis Schaeffer na década de 70 e 80. Então, buscando paz pessoal. Se não me incomodar, você faz o que você quiser. Prosperidade material, paz pessoal, essa é a Europa de hoje. Vazia, oca, como diria C.S. Lewis lá na década de 40, homem sem peito, no livro Abolição do Homem, homem sem coração, homem sem alma, sem transcendência. 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, a glória de Cristo, qual a imagem de Deus. O Deus desse século, Satanás, cegou a Europa. A ausência de profetas cegou a Europa. E hoje temos uma Europa pós-cristã. Em um só mês eu vi a notícia de 100 fechamentos de igrejas em Londres, em um só mês, e 30 mesquitas islâmicas se levantando. Nós estamos diante desse mundo que está bravamente lutando contra a igreja cristã, como sempre lutou, só que temos conhecimento do mundo hoje, a gente vê o mundo em movimento. Antes os homens não tinham essa visão do mundo. Hoje a gente pega na internet, a gente vê igreja sendo queimada no Oriente, a gente vê a Europa decadente, nós conseguimos ver a movimentação satânica. Vemos a graça de Deus também, mas vemos Satanás em plena atuação, e vemos que nós crentes, que estamos aqui essa noite, ouvindo tais notícias, deveríamos nos estremecer. Nós vamos estar diante das Escrituras agora, em um texto de franca exortação. O apóstolo Paulo, ele adverte sobre um certo nível de comportamento que denota um afastamento total. Ele fala: não entristeça o Espírito de Deus, não entristeça o Espírito Santo. Para muitos de nós, essa frase desse jeito é apenas mais uma no texto.
Mas o que nós vamos estar hoje observando é que ela não se trata de uma frase tipo, não esquece de colocar isso na geladeira. Não, vamos para outro assunto. Não, essa frase não comporta um isolamento. Eu peço que o seu coração nesse momento não se disperse. Essa frase não é isolada. A condição da Europa não é isolada. A Europa nos influencia. A condição do mundo é interligada. Se eu e você não lermos as Escrituras como, francamente, os autores unidos ao Espírito Santo, colocados diante do Espírito Santo, nos escreveram, sabe o que nós vamos fazer? Ver moralidade e vamos ver, faça isso, não faça aquilo. Portanto, eu peço, por favor, que não somente você tema pela nossa nação, mas tema por si mesmo também. Porque se aconteceu com a Europa, não há impedimentos que venham acontecer com o nosso país. Não há impedimentos de que venha acontecer com você, ou talvez já esteja acontecendo com você. Uma pessoa pós-cristã, uma pessoa fria a um ponto que nem sabemos dizer se você é cristão, se você está passando por um prolongado estado de sem insensibilidade, ou se de fato você nunca foi. Que o Senhor possa lhe abençoar com o que vamos estudar a partir de agora. A carta de Efésios, capítulo 1, por favor, vai nos colocar diante de um importante momento. E dizem alguns teólogos, talvez o compêndio doutrinário mais amarrado de Paulo, ou pelo menos o mais belo. E Efésios, para quem já leu, às vezes toma por si uma carta tão preciosa ao seu próprio coração. Efésios é uma carta preciosa. Eu peço que você vá até o capítulo 1, onde nós vamos tatear o contexto dessa carta, para que não venhamos a fazer afirmações isoladas. O capítulo 1, no verso 1, começa dizendo o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Que aqui ele atribui a condição dessas pessoas a serem santas, separadas, salvas, são crentes. Paulo está dizendo, eu estou escrevendo aos crentes, eu sou um apóstolo pela vontade de Deus, escrevendo aos crentes. Isso é importante, muito. Define o público da carta, e o público nos orienta a pensar de por que ele escreveria isso para este público. Ele está escrevendo a pessoas que ou são ou pensam que são crentes. Está claro isso? Então estamos diante de uma carta escrita à igreja, estritamente ao povo de Deus, uma carta que tem como objetivo exortar o povo de Deus para realidades profundas e eternas. E qual é o objetivo principal dessa carta? Nós vamos ver, mas eu já te adianto. O objetivo principal dessa carta é como viver na nova sociedade de Deus, a igreja. Como devemos viver na igreja. Como a igreja deve viver. Depois de identificarmos o público, eu peço que você adiante seu olhar até o verso 11, onde vai perceber o propósito do público. Se já havia um propósito para a carta, agora é um propósito para o público, para aqueles que estão recebendo a carta. Diz assim, verso 11: em Cristo fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Existe aqui um propósito identificável, que o propósito pelo qual nós fomos feitos é para sermos louvor da sua glória. Não é difícil, o texto já diz, fomos feitos como para louvor, ou seja, engrandecimento, exposição, revelação clara, objetiva, linda, beleza, para que a sua glória seja vista em toda a terra, através dos santos. Até aí não há dificuldades. Somos para louvor da sua glória, essa é a obra. Porém, eu gostaria de salientar versículos que vão se colocar diante dessa questão, ou seja, diante de sua vontade. Essa palavra vai aparecer o tempo todo. Olha o verso 5, por favor.
Olha lá. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, o quê? Pode ler. Então, Paulo é apóstolo, você leu no verso 1, quem leu? Segundo a vontade. Ele predestinou-nos para filhos, segundo a vontade. Aí você vai até o verso 9, e observa, por favor, que o verso 9 é: Ele nos revelou o mistério, o quê? Sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Quem decidiu revelar Cristo? O Pai. O Pai escolheu fazer isso. A gente não ficou pedindo. Ninguém queria ver Cristo. Nós recebemos essa revelação, e isso é vontade de quem? Deus. E agora você vai até o verso 11, que vai para esse terceiro estágio, ou quarto da vontade aí, vai dizer o seguinte: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. 4 afirmações sobre a vontade de Deus. Paulo não é apóstolo porque escolheu ser, Deus o separou para isso. Nós não somos filhos de Deus porque escolhemos ser, Deus nos separou para isso. Nós não estamos, sabe que eu estava em casa e eu descobri Jesus. Descobriu nada. Deus escolheu mostrar o mistério que nunca foi revelado, que era seu Filho, seu Evangelho, sua glória. E aí você vê que o conselho da vontade de Deus, todo beneplácito é uma palavra que indica autoridade última, autoridade máxima, o beneplácito da sua vontade, ou seja, a última instância da vontade de Deus é revelada a nós. E o que isso quer dizer? De que toda essa realização que estamos diante de nós, que está diante de nós, revela de que Deus fez todas as coisas. Deus escolheu como faria, quando faria, de que modo faria. John Stott, em seu excelente comentário aos Efésios, diz assim: Paulo dificilmente poderia ser mais enfático ao dizer que, quando nos tornamos membros da nova comunidade de Deus, isso não se deve ao acaso, nem à nossa escolha, mas à vontade e autoridade soberana do próprio Deus. Em nenhum momento aponta-se o homem. Deus, 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 Deus. Até aí você pode dizer: entendi. Aí nós estamos também, olha o verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Existe um condicional. Devemos crer. Qual é a resposta à revelação? Crer. O homem pode resistir a Deus legitimamente? Pode. Deus escolhe pessoas para a salvação segundo as Escrituras? Sim. Como é que essa equação fecha? Não sei. Lá em cima você descobre. O problema é a gente tentar equacionar o inequacionável. Sabe o que significa? Deus escolhe pessoas, e pessoas rejeitam a Deus voluntariamente, deliberadamente. Se você tentar fechar para um lado ou para o outro, é capaz de você colocar Deus como alguém que empurra para dentro, de forma tal que acabou, cala a boca todo mundo, e o homem como um coitado, está indo para o inferno, não teve nem escolha. O homem escolhe o inferno deliberadamente. Deus salva pessoas deliberadamente. Essas coisas se sobrepõem como hipostases, elas estão lá conectadas. E a nossa dificuldade é que isso é mistério e tu quer revelar mais do que a Escritura diz. Portanto, dessa forma, deste modo, eu queria que você observasse que a condição de estudo é você crer. Você precisa crer. Crer. Entregue-se. Ele está revelando a bondade dele em nos chamar para filhos. Essa semana eu tive uma oportunidade de discipulado. Estava lá diante de uma pessoa e falei para essa pessoa assim: olha, você agora é filho de Deus igual Jesus. Eu só caiu para trás. Porque a maioria das vezes que a gente pensa no Filho de Deus, a gente esquece que ele é o unigênito Filho de Deus, mas o primogênito dos mortos. Ele vem e chama os filhos de Deus a uma condição de justiça, de herança, de glória que o seu Pai lhe deu. Pai,
que eles possam ver a glória que o Senhor me deu. João 17 é lindo, dentre vários aspectos, porque Jesus nos chama ao Pai. Então, se você não tem Jesus, e já ouviu falar sobre Jesus, eu gostaria de dizer que Ele é Deus glorioso, de que Ele é majestoso, criou o universo, e o tem na palma de suas mãos, mas de que incrivelmente Ele encarnou, virou gente, igual a gente, e quando morreu e ressuscitou, está chamando pessoas à vida. Como é que eu tomo posse disso? Creia que Ele é Senhor de tudo e seu Salvador. E crendo que é seu Salvador, você vai entender que você está na pior. O Evangelho é isso. O plano de Deus para salvar gente que não presta, gente que não quer ser salva. E aí a gente esbarra em uma fala do verso 14. A fala é a seguinte: o Espírito é o penhor do quê? Da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Tudo sobre a glória de Deus. E repare que o verso 13 vai dizer que nós recebemos o selo do Espírito Santo. Mas o que é isso? Selo. No mundo antigo, quando você queria ter certeza de que algo não foi maculado, não foi adulterado, não foi alterado, você punha um selo. Não é diferente de hoje quando a gente recebe algo fechadinho. O que Paulo está dizendo aqui é de que o Espírito Santo sela, coloca a pessoa num estado de relação com Deus inalterável e imaculado, de que, sendo entregue dessa forma, somos entregues a Deus em glória e o Senhor nos recebe. O Espírito Santo vem como um selo de uma carta. Mas imagine essa carta sendo selada de tal forma que ela se fecha e você não pode abrir até o dia de Cristo Jesus. O que significa isso? Nós somos santificados, purificados, selados pelo Espírito Santo para nos mantermos nessa santa vocação. E isso é o penhor. O que é o penhor? É o que Deus colocou para mostrar que vamos continuar. Olha, para provar que você foi salvo, eu lhe dar o meu Espírito, e você vai perceber que Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te transformar. Portanto, o Espírito Santo, que nos sela, que nos transforma, é o mesmo que nos salva, é o mesmo que nos chama. E nessa noite o Espírito chama pessoas ao arrependimento, de não serem capazes, mesmo olhando para as Escrituras, e ainda assim se acharem cristãs. De olhando para as Escrituras não acharem beleza, mas eu sou crente. Diante das Escrituras eu acho tudo muito bonito, mas não sou. Diante das Escrituras eu falo assim, parece ser nobre, mas aqui dentro nada queima. Isso não te dobra a vontade. Eu peço que você possa, essa noite, considerar essas palavras como palavras até mesmo temerárias. Eu resumiria essa primeira parte da seguinte forma, esse trecho que lemos de Efésios: somos santos de Deus, escolhidos para filhos em adoção, de um evangelho que nos foi revelado sem que desejássemos ser, e Ele nos fez ver a Ele para que louvemos a Ele e engrandecemos Ele. Somos feitos para o louvor da sua glória, e como resposta a isso, como clara evidência disso, Ele nos deu o penhor do seu Espírito. Sendo assim, já temos o destinatário da carta, já temos o propósito desse destinatário. Eles devem louvar a glória daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora nós vamos para a base doutrinária da carta aos Efésios. Qual é a base na qual a carta se estabelece? E dessa base vamos chegar até o verso 30 do capítulo 4. A base doutrinária está ali no capítulo 4, versos 17 e 29. Essa base doutrinária da carta de Efésios, dê uma olhada, por favor. Depois que o apóstolo Paulo traz a nossa condição em Cristo, depois da nossa condição sem Cristo, no capítulo 2 estávamos mortos. Depois que ele roga pela vocação dos gentios, daqueles que não estavam na aliança. Depois que ele vai no capítulo 4 e fala da unidade, a extrema necessidade que o povo de Deus demonstre essa unidade. O capítulo 4, verso 17, vai trazer a base doutrinária, ética. Mas que não é só ética. O que é ética? É o modo de viver, o comportamento. Não é só ética, expõe doutrina. Ali mesmo no 17, diz assim:
4,17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como quem? Os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, o que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem e pelo quê? Dureza do seu coração. Existe aqui algo muito intenso. O apóstolo Paulo, preste atenção, o apóstolo Paulo, ele tem uma estrutura de pensamento muito clara quanto a, escute, declínio espiritual. O que é isso? O próprio John Stott chama isso, ele chama o que nós vamos ver nesse momento de terrível caminho do mal. O terrível caminho do mal é um estado de condição onde Deus se revela e eu respondo malignamente. E de modo incrível e obviamente inspirador, nós encontramos a mesma base estrutural de Romanos capítulo 1, versos 18 ao 32, em Efésios capítulo 4, verso 17 até o 32. Nós encontramos a mesma estrutura do capítulo 1 de Romanos, exatamente com os mesmos encaixes de progressiva maligna, de terrível caminho do mal. Eu até coloquei aqui Romanos capítulo 1, verso 18, para que você pudesse examinar, caso você não tenha a Bíblia. Mas Romanos capítulo 1, verso 18, traz a mesma estrutura de pensamento de Efésios. Mas por que eu estou falando sobre isso? É porque Paulo acerta na mosca, ele coloca a coisa numa disposição de, olha onde começa o negócio e olha para onde vai. Olha onde começa o caminho de perdição e olha até onde ele para. Ali no 18 de Romanos, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Se você observar, você que está com Efésios na mão, não está? Você vai olhar aí. Isto, portanto, digo no Senhor testifico, verso 17, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Aqui nós vamos encontrar aqueles que suprimem a verdade. Mais à frente, 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus entregou a impureza dos seus desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém? Este é um quadro aqui que eu coloquei para que você pudesse observar a preocupação de Paulo com esse estado de distanciamento da raça humana. Se você puder observar, aquilo ali é a carta dos Romanos, e essa aqui é a carta da igreja de Éfeso, desse mesmo pedaço que você está lendo. Ali em Romanos, Paulo coloca, homens que detêm a verdade pela justiça, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. No verso 18, Paulo usa em Efésios, exatamente onde estávamos, a expressão pela dureza dos seus corações. No verso 21, antes se tornaram, aqui em Romanos, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Do outro lado, na vaidade dos seus próprios pensamentos e obscurecidos de entendimento. Verso 22, tornaram-se loucos, uma disposição mental reprovável. Verso 28, a ignorância em que vivem, 18b ali. Aí mais à frente, a morte ou julgamento, em Romanos. Por isso Deus entregou tais homens. Por causa disso, os entregou Deus. Verso 28, Deus os entregou. Verso 18 de Efésios, alheios à vida de Deus.
E aí, a sequência de imundícies que se encontra em Romanos, ela é compartilhada pela sequência de imundícies que se encontra em Efésios, exatamente na mesma disposição. Aquele caminho que você olha e fala assim: uau, essa pessoa está entregue a ela mesma, a Europa está entregue a ela mesma. Sim, mas se você observar o modo como essas coisas se relacionaram, você vai ver que tendo conhecimento de Deus, sabe, da Europa veio a nós o conhecimento de Deus, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eu conheço Deus, mas vou viver como se Deus não existisse. Eu conheço Deus, mas vou viver o meu jeito. Eu conheço Deus, mas eu não preciso ir para a igreja para isso. Eu conheço Deus, mas eu acho que Deus não necessita necessariamente de que eu cumpra regras. Isso se tornou cada vez mais intenso após a década de 50 e 60 na Europa. Isso tem se tornado intenso em nossa sociedade brasileira. Um tipo de cristianismo alheio à vida de Deus, com Deus e na igreja. Nós estamos hoje diante de um cenário, e aí o que o John Stott chama, obrigado, o John Stott vai chamar essa trajetória, né, no seu comentário, vai falar assim: terrível caminho do mal. É uma trajetória sombria, é uma trajetória maligna. Ela começa com a dureza de coração, depois ela vai para a ignorância, mas ignorância aqui não é porque ele não tem conhecimento de Deus. Você viu que ele tem conhecimento de Deus, mas a dureza de seu coração, ou seja, não consegue amar, não se inclina para amar as coisas de Deus, faz com que ele se torne cego ao entendimento sobre Deus. Depois disso, vocês devem ter percebido que o seu conhecimento se torna completamente obscuro. Aí em seguida vem o entrego, eu os entrego, alheios à vida de Deus, e finalmente tornam-se completamente insensíveis e entregues aos seus pecados. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Esse estado pode acontecer com qualquer pessoa. Primeiro, meu coração se endurece porque eu não confesso pecado. Eu me endureço diante da revelação. Deus está se revelando aqui para você hoje. E ao invés de se entregar, você se fecha, você se endurece. Um irmão te chama e fala: é pecado. E o que você faz? Não muda, não se arrepende. E aí o seu coração, quando ele se fecha, o seu entendimento o quê? Se obscurece. E aí você se torna não somente obscurecido contra Deus, mas alheio, contrário à vida com Deus. Olha a trajetória. Depois disso, Deus te entrega. E aí você vive toda aquela série de devassidão. Paulo vai estar aqui, observe o texto de novo. Paulo vai estar aqui condicionando o seguinte: se vocês são salvos, vivam como salvos. Olha o que o 17 e o 18 está dizendo, não, o 17 principalmente: não vivam mais como os gentios. Paulo está dizendo, é incompatível, não dá para viver como não salvo, porque se você vive assim, você vai ser cego quanto a Deus, sua vida expõe se tu é salvo ou não. E aí, diante dessa trágica revelação, esse caminho do mal, você tem o verso 30, que foi a leitura de todos nós. Se trata o verso 30, redobrada atenção agora, do que se trata o verso 30? Existem momentos que os autores bíblicos até geram neologismos. Sabe o que é isso? É quando você pega e cria uma ideia nova, sobre uma palavra nova até. Mas Paulo agora, nesse momento, ele usa uma expressão do Velho Testamento, que só é encontrada uma vez no Velho Testamento, que é entristecer o Espírito de Deus. Paulo não está criando um conceito, você está entendendo? Ele resgata uma antiguidade e fala, olha só, presta atenção, diante disso tudo que eu estou te falando, não entristeça o Espírito Santo. Você vem, entendi, ele fica triste, né? Ele é sensível. A única expressão para entristecer o Espírito Santo, e Paulo era um rabino, ela vem de Isaías, você pode ler comigo?
Isaías 63, e Paulo cita Isaías o tempo todo, a gente sabe disso. Isaías 63, verso 10, livro do profeta Isaías, bem lá no meio da Bíblia, livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, ouça a voz do Senhor, 63, verso 10, traz a única menção bíblica, não só vetro, mas neotestamentário, não só do Velho, mas do Novo Testamento. Se você pegar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você só vai encontrar uma menção a entristecimento do Espírito Santo, com a mesma palavra que Paulo usou. E diz assim, Isaías, o profeta, no verso 10: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Sabe o que está falando aqui? Da rebeldia do povo, indo para a terra prometida, o povo do deserto, o povo guiado por Moisés. O Espírito Santo, diante da rebeldia do povo, sabe o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo passou a não mais ser a favor do povo, mas ser contra o povo. Paulo está dizendo: não entristeça o Espírito Santo. Isso não é sobre o Espírito Santo estar tristinho, o Espírito Santo não está chateadinho. Paulo está fazendo menção ao deserto. Olha, não entristeça o Espírito Santo, no qual vocês foram selados como herança. Não, aí você vai falar assim: mas aí você está dizendo que Deus vai lutar contra sua própria herança. Craig Skinner aponta para mais um texto, além de Isaías 63, que culmina nessa relação. É Salmo 106, verso 33, você pode ir comigo, onde você vai encontrar o mesmo momento de Moisés em um outro relato, no Salmo 106. O que eu estou falando agora é de que isso citado em Isaías 63, 10, está em um cântico, em um salmo. Esse salmo está falando sobre o momento no qual Isaías está advertindo de que em dado momento, devido à contrariedade do povo, à rebeldia do povo, o Espírito Santo que os guiava passou a ser seu próprio adversário. E todos morreram prostrados no deserto, e aqueles que conhecem a história sabem que Deus não poupou nenhum daqueles com idade superior àquela faixa etária, matou todos eles no deserto, todos foram prostrados no deserto. Foram rebeldes ao Senhor, Salmo 106, o verso 33, segue até o verso 41, falando do mesmo tema. Vou do 32. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Olha só, uma série de práticas que você percebe em Efésios. Aquele que mentia, não minta mais, mas fala a verdade. Você vai encontrar isso naquele texto. A gente não leu, mas você pode ler. Aquele que roubava, não roube mais. Efésios vai trazer uma série de procedimentos que parece ser meramente assim, faça e não faça. E aí Paulo vai falar assim: lembra do deserto? Deus mandou fazer coisas. O povo fez o quê? Não exterminaram, verso 34, os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam seus costumes. Olha aí, não vivam mais como os gentios. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Olha o 40 agora. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria, a mesma expressão usada em Efésios, vocês são herança.
e os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que os odiavam. Paulo não está jogando com palavras. O apóstolo está olhando para o passado, olhando para a rebeldia do passado, para aqueles que se garantiam, não tem como a gente não ir para o céu. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez na minha casa, olha quanto tempo eu estou na igreja. Não tem como um camarada, uma pessoa que nem eu, que está na igreja há tanto tempo, não ser dessa bela aliança que Deus fez. E aí você começa a ter jargões evangélicos, você começa a cantar cânticos que todos cantam, você começa a evocar palavras que todos evocam, seu coração está endurecido, seu coração está duro, mas você está seguindo. E aí Paulo vai falar: vocês não façam como eles, não entristeça o Espírito Santo, e eu diria, não tente Deus. Deus tem limites. Ele fala isso em alguns momentos das Escrituras. Fala que chegou um limite na maldade e o juízo vem. Existe um basta, você não vai entrar. O verso 30, que você, por favor, volte até Efésios. O verso 30 não é sobre um Espírito Santo sensívelzinho, mas é sobre um limite. É uma vida onde a pessoa já foi ao limite de toda a maldade que poderia ter, e o Espírito Santo lhe pregou a palavra. Ele veio ao culto, está ouvindo a palavra de Deus aqui hoje, mas não quer parar de pecar. Está ouvindo a palavra de Deus aqui hoje, mas não quer abandonar a sua vida miserável com as suas práticas pecaminosas. Mas eu sou de Deus. O Espírito Santo, na hora, ele vai fazer aquele milagre. Vai ter um momento que o Espírito Santo vai fazer assim, e vai... E antes que você pense que eu sou daqueles que pensam que o Espírito Santo sai abandonando pessoas, 1 de João 2,19 fala sobre esse tipo de pessoa. 1 de João 2,18, 19: filhinhos, é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de quê? Do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Cuidado! Cuidado para estar no meio do povo de Deus e não ser povo de Deus. Cuidado, porque as advertências, aquele coração daquele povo nunca foi de Deus, aquele coração nunca foi do Senhor, mas eles achavam que por estar no meio, por estar convivendo com as realidades espirituais, por verem, ainda que na sua mente ímpia, que existe um Deus, e Deus deixa bem claro que isso é manifesto a todos os homens, a revelação de Deus existe. Não precisa ser crente para descobrir que Deus existe. Se você é de Deus, é outra história. Você pode estar no meio do povo de Deus, falando e aprendendo essas coisas que o pessoal fala, e está perdido. Ao invés de selado pelo Espírito, está selado com a ira de Deus sobre a tua vida. Vai para o inferno. E aí eu venho para o final. Penso no seguinte contigo: qual é a tua resposta a esse sermão? Se você está insensível quanto a Deus por um prolongado tempo, o que é insensível? O que é insensível? Você está em pecado. Chamar o arrependimento aí, né? Vou ver. Não, porque eu sei que eu estou em pecado. Mas não está desesperado com isso não? Está ofendendo Deus, rapaz. O Espírito Santo está em você, está ofendendo a pessoa do Espírito. Não, mas eu estou levando. Em determinado momento tu vai ver, Deus vai me avivar. Isso não é pensamento de salvo. Pensamento de salvo é: eu estou aqui agora, pelo amor de Deus, Senhor, eu não quero conviver com esse pecado nem mais um minuto. Se joga diante do Senhor. Vamos supor que você esteja aqui hoje insensível à palavra. Existem coisas a isso, como cansaço físico, excesso de trabalho, algumas coisas que nos deixam meio desorientados, eu entendo. Mas um crente não suporta estar insensível quanto a Deus por prolongado tempo. Não suporta. Não suporta. Os outros começam a não suportar também. Você está estranho? Acorda! E aí, que eu estou estranho o quê? Não, isso não é coisa que a gente fala, rapaz. Que isso, moça? E aí você, me ajuda agora, o que eu estou errando? Isso, o que eu tenho que confessar agora, sabe por quê? E esse confessar gera arrependimento gera mudança. O Espírito Santo opera isso, porque é impossível
que um cristão, quando acusado de pecado, não examine sua conduta partindo do pecado para a santidade. Crente pensa, é bem capaz de eu ter feito. Eu tenho potencial maligno para fazer. Ímpio, não. Ímpio vai tentar, de algum modo, falar com o seu coração e sua mente, não foi assim. Crente se joga e fala, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem crente, e aí é uma tolice de neófito, ou então é algo que você tem que perder. Mas tem crente que tem tanta consciência de pecado que às vezes duvida da salvação. Meu Deus do céu, eu estou tão desesperado hoje, só pode ter uma confirmação. Eu não sou salvo. Não é essa a confirmação. A confirmação é que você se arrepende ou não se arrepende. É transformado ou não é transformado. Tem testemunho da igreja ou não tem testemunho da igreja. As escrituras falam e você obedece, ou as escrituras falam e você no outro dia tenta obedecer e algum dia tenta fazer. Não entristeça, não seja rebelde à revelação de Deus esta noite. O chamado da reforma foi um chamado de exortação. E se você talvez tenha dúvida quanto à sua salvação, deveria consultar as pessoas ao seu redor e humildemente se entregar ao Espírito Santo para que examine o seu coração, ou então constate que você está indo para o inferno e que precisa do Senhor. Se você for um cristão, o Senhor vai te atuar. Mas se você está frio, se essa pregação poderia já ter acabado no segundo ponto e você não estaria nem um pouquinho com vontade de ouvir até o terceiro, se essa pregação não toca na sua mentira, se você não está agora, caramba, eu tenho um pecado sim, eu tenho mais de um, se isso não ofende você, como as escrituras ofendem e ferem, se você não se arrepende diante dos avisos da impenitência e do juízo, clame por salvação hoje. Clame por salvação hoje. Clame por salvação. Clame, salva-me. Se eu te perguntar se você quer ir para o inferno, certamente ou quase que certamente você vai dizer o quê? Não. Então arrependa-se. Dobre-se. O Espírito Santo está dizendo, se você é meu, nesse momento você está apavorado com qualquer ideia de manutenção de pecado. Se você foi selado pelo Espírito, você não está passivo a esta pregação. Se você foi selado por Deus, você não está alheio. Eu converso com pessoas e muitas vezes eu penso, cara, se essa pessoa é cristã, o que mais é um cristão? Clama ao Senhor para que Ele te avive ou te salve. Ficar insensível à palavra de Deus, distante da oração e da leitura bíblica, distante da comunhão da igreja, e achar que isso é uma coisa normal e com o tempo passa, eu vou te advertir ainda não. E hoje você pode buscar o Senhor. E se o seu coração de fato estiver diante dele, Ele vai te salvar, Ele vai te avivar, Ele vai te transformar. Existe palavra bíblica apontando para isso essa noite. Ore comigo nesse momento.